Olá pessoal, estamos aqui no intervalo da nossa SBAD 2019 e eu capturei aqui para vocês dois monstros aqui da endoscopia nacional, Dr. Ângelo Ferrari, Dr. Brunaldi, e eles acabaram de sair de uma mesa redonda de situações desafiadoras nas vias biliares e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, das duas principais indicações da CPRE, que é a coledocolitiase e a drenagem das obstruções biliares malignas. Então vamos falar um pouquinho primeiro sobre os cálculos das vias biliares com o Dr. Brunaldi. Dr. Brunaldi, como que o senhor imagina assim que pudesse ser um algoritmo para ficar na cabeça do endoscopista quando ele começasse uma CPRE e fizesse o diagnóstico da coledocolitiase? Tommaso, essa condição é muito importante que nós tenhamos um algoritmo para poder definir qual vai ser o nosso caminho em relação àquele caso, que nós previamente sabemos que vai ser difícil. Felizmente existem múltiplas opções de tratamento, múltiplos acessórios, e nem sempre nós estaremos adequados a utilizar o melhor ali naquele caso. Então, a melhor opção que nós temos atualmente, em casos de cálculos difíceis, é tentar fazer a CPRE com dilatação da via biliar e pequena papilotomia. E, em sequência, se isso não for possível, utilizar, além disso, a litotripsia mecânica. Com essas duas técnicas, nós vamos conseguir resolver a maioria dos casos. Vai sobrar alguns casos em que nós vamos ter que optar por novas tecnologias, como pode ser, por exemplo, a litotripsia por colangioscopia. Perfeito. Então, Ângelo, parece que na nossa rotina a dilatação da papila ganhou muita força nos últimos anos, né? Você concorda com isso? Você tem alguma dica prática para dar mais assim quando você faz uma dilatação da papila que seria interessante a gente passar? Eu certamente concordo, né? Como o Brunaldi falou, acho que a gente tem usado cada vez mais a dilatação, né? Dilatação pós-esfincterotomia. Isso tem aumentado a frequência com que a gente consegue limpar a via biliar num só procedimento, que é o que todo mundo quer, né? Para evitar custo, evitar transtorno para o paciente e tal. Eu uso bastante, o Brunaldi até ressaltou isso. Acho que hoje em dia, até com cálculos que a gente tentaria tirar antigamente sem fazer a dilatação, hoje a maioria das pessoas faz esfincterotomia com dilatação. A gente tem sempre um pouco de medo, eu particularmente tenho mais medo do sangramento do que da perfuração. Então o que a gente faz é fazer uma dilatação sempre cuidadosa e lenta, assim, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma dilatação até 15 milímetros, a gente não dilata o balão até 15 milímetros de uma vez. A gente vai dilatando o balão devagarzinho, às vezes toma 2, 3 minutos para conseguir a dilatação completa, mas para aí a gente tentar evitar um pouquinho o sangramento. E mesmo o sangramento que a gente tinha muito medo, hoje em dia a gente tem, o próprio Brunaldi falou que a gente pode colocar próteses metálicas no cálculo que a gente não consegue tirar, e a gente pode usar a própria prótese metálica como tratamento para o sangramento, né? Perfeito. Então eu acho que também é interessante a gente salientar, é importante na técnica, depois que a gente faz a dilatação e que a gente vai remover o balão, é muita atenção para a gente não perder o fio guia, né? Claro. Isso daí é fundamental, porque se a gente tem uma hemorragia ou uma perfuração, se perder o fio a gente perde tudo, né? Então muita atenção nesse passo, né? Eu tive um professor que sempre dizia isso: a gente nunca perde o acesso à via biliar. Uma vez conseguido, a gente nunca perde. Perfeito, perfeito. E, Dr. Brunaldi, o senhor acha assim, já tem alguns casos que você faz a colangiografia, vê a imagem do cálculo, fez esfincterotomia, você nem tenta balão, nem basket, nem nada, já vai direto para dilatação, porque você já olhou o cálculo, já sabe que não vai sair com outro método? Ah, sim. Alguns casos, e às vezes nem sempre casos de cálculos muito grandes, às vezes até cálculos de tamanho médio, o Ferrari disse, nós já partimos para uma dilatação, porque isso facilita a
facilita a retirada, encurta o tempo de procedimento. Então esse tipo de abordagem, de acordo plenamente com o Ferrari disse, que nós temos utilizado cada vez mais a dilatação, não dilatação com balão grande, mas também dilatação com balão menor. E vocês têm alguma orientação prática, assim, quando você escolhe usar um balão extrator, quando que você escolhe usar um basket? Depende do tamanho do cálculo, da forma, do número, ou é aleatório? Como que seria isso? Eu particularmente reservo balões para cálculos muito pequenos ou cálculos múltiplos, cálculos pequenos e múltiplos. Cálculo que é um pouquinho maior, eu acho que tem indicação, é até mais fácil tirar com o basket, e mesmo cálculos onde a viabilidade é muito dilatada, né? Porque às vezes quando você passa o balão, o cálculo passa por fora do balão e você não consegue tirar. Então eu uso balões ou para cálculos pequenos e múltiplos, ou para depois de você fazer uma esfinterotomia e tal, você ter certeza que você limpou a viabilidade, que não sobrou nenhum fragmento, não sobrou barro. Essa é a minha opinião também, exatamente essa. Eu tenho usado balão somente em alguns casos, nesses casos, porque o balão, às vezes ele atrapalha porque a tração dele não é no eixo do cálculo mesmo, né? No basket você vai tracionar o cálculo, com o basket você traciona ele no eixo central dele. O balão não, o balão ele vai desviar, e às vezes você tem um recessozinho ali e o balão enrosca. Então é a mesma opinião que o Ferrari. E quanto às drenagens de obstruções malignas, principalmente as mais próximas ao hilo, né? São situações mais desafiadoras para o endoscopista. Alguma dica aí, Ângelo, de como você faz para posicionamento do fio guia, como que você espera fazer a drenagem das vias biliares? Na nossa discussão, acho que a gente tentou ressaltar algumas coisas que me parecem muito importantes e que nem sempre a gente segue, né? Então a primeira coisa é sempre ter uma colangio-ressonância antes do procedimento, porque você precisa ter a imagem para você ter ideia de em qual ducto você vai tentar colocar a prótese, qual ducto você vai tentar colocar o seu fio guia, para não ficar batendo fio guia cegas e talvez até drenar partes que não são importantes de serem drenadas, né? A outra dica é o que você falou, a gente tenta não contrastar a via biliar, mas sim entrar com o fio guia primeiro, porque aí, de novo, uma vez conseguida essa cateterização, a gente faz o possível para não perder o acesso e com isso a gente garante a drenagem, né? Então é a velha história de drenar todo o ducto que for contrastado, né? E aí a gente falou um pouco também sobre próteses únicas ou próteses múltiplas, plásticas ou metálicas. Isso, na verdade, a literatura mostra que não tem muita diferença, né? Contanto que você drene a maior parte da via biliar, e isso sempre, a escolha cai sempre em decorrência de quanto você imagina que aquele paciente tenha de sobrevida. Ninguém tem bola de cristal, né? Mas em pacientes que tem um estado geral pior, provavelmente uma prótese plástica que é mais barata, mais fácil, vai resolver essa paliação de forma eficaz. Perfeito. E você, Brunaldi, tem alguma preferência quanto ao tipo de prótese, metálica ou plástica? A gente sabe que alguns grandes centros americanos oncológicos, eles acabam preferindo a troca das próteses por próteses plásticas e pela resultados excelentes que eles têm com quimioterapia, e o paciente durante muitos anos ficam fazendo trocas de próteses plásticas e eles evitam a colocação de próteses metálicas. Você tem alguma preferência? O que você acha? Nós nos entusiasmamos bastante com as próteses metálicas, que tem que ser sempre não cobertas, porque elas são de colocação até mais fácil do que a metálica, que a plástica nas lesões hilares, né? Mas nós temos tido alguns problemas com essas próteses metálicas, porque quando elas obstruem, elas são de difícil manipulação, né? Você acaba colocando outra prótese plástica, ou então às vezes você nem consegue, porque a prótese metálica, ela obstruída, ela complica, com engrow é complicado. Então, a tendência nossa atualmente, realmente eu tenho usado cada vez menos a metálica e tenho usado cada vez mais a plástica também.
Muito interessante, né? Então, como as coisas vão mudando de acordo com os novos resultados que a gente vai vendo e com a evolução da quimioterapia para esses pacientes. Pessoal, alguma coisa para fechar a respeito do tema? Ângelo, uma mensagem final para o endoscopista aí que está à frente à CPRE, o que ele pode esperar para o futuro da CPRE, o que você acha? Acho que a mensagem final é aquela que a gente ressaltou um pouco, né? Quem faz colangiografia é sempre um cara apaixonado por desafios, né? Mas como a gente está encarando desafios cada vez maiores, acho que a gente precisa tomar cuidado para também se cercar de uma estrutura cada vez melhor, né? Então a gente estava falando de balão aqui. Hoje em dia, por exemplo, ter um balão é fundamental para quem vai lidar com cálculo, né? Antes a gente dizia que bastava um litotriptor. Hoje em dia isso não é assim, né? Assim, se você tem um balão, o ideal é que você tenha uma prótese metálica também, caso você tenha uma complicação. Eu acho que é isso que eu estou dizendo. A coisa não para, né? Como maior o desafio, acho que maior a gente tem que ter estrutura atrás, porque por melhor que o médico seja, se a estrutura não for boa, ele não chega nos 90%, 95% de sucesso, que é o que a gente espera que todo mundo chegue. Perfeito. E você, doutor Brinaldi, uma mensagem final assim da evolução tecnológica em CPRE, novos acessórios, novas técnicas? O que eu gostaria de ressaltar, além do que o Ferrari disse, é o seguinte, que o endoscopista que faz via biliar e vai trabalhar com esses casos complicados, desafiadores, ele tem que começar o procedimento com planejamento completo de todo o procedimento, senão ele vai ter problema. Então você tem que ter diagnóstico pré-operatório, pré-endoscopia, somente a colangoressonância, um diagnóstico correto, e você ter todos esses acessórios disponíveis. Você tem que ter um planejamento A e o B, né? Porque pode ser que não dê certo, você precisa ter uma segunda opção e às vezes até uma terceira. Por exemplo, você ter o recurso da radiologia intervencionista. Perfeito. Então é importante a gente ter uma linha estratégica na nossa cabeça. Quero agradecer então, Dr. Brinaldi, Dr. Ângelo Ferrari. Foi muito enriquecedor nesse mini bate-bola e um abraço a todos.